Outra estrutura que existe também é o switch case, mas ele funciona um pouco diferente da estrutura do if-else. Tem uma variável que recebe um valor inteiro ou char. Esse valor, ele, por exemplo, recebeu lá em cima, lá, a partir de um printf e um scanf, 10. Esse cara aqui vai ter 10, 9, 2, não importa. Ele vai testar, vai verificar se essa opção digitada, se for 10, for igual a essa aqui, aí ele executa os comandos. Se a opção digitada for igual a essa aqui, executa os comandos. Podia ser também 1, 2, 3, e aí o default se nenhuma dessas aqui é igual, bom, o default ele executa essa aqui, funciona como se fosse um else. Não esqueçam que esse aqui tem que botar um break ali para parar, caso ele escolha, ele executa um break. Essa aí é uma das condições que ele faz. É bastante comum quando eu quero fazer um menu de execução, esse aqui de elementos específicos. Posso entrar com char também, com caracteres, botar a opção A, B, C, e aí quando for digitado A, ele compara e imprime. É uma alternativa. Digamos que eu quero fazer uma opção e executar alguma coisa. Até pode ser daqui um pouco. Ó, não é para condições, é para valores específicos, ó, certo? São valores específicos, então ele serve muito mais para uma decisão, uma escolha. Por exemplo, se eu fosse fazer com if, tá? Ia botar aqui, ó, opção, tá? E essa opção seria da seguinte forma, eu vou botar aqui um printf, escolha um sabor. Escolha um sabor de sorvete. Então, escolha o sabor de sorvete. Deixa eu botar aqui um /n. E aí eu vou colocar aqui as opções, ó, um scanf. Eu vou colocar opção. Pronto. Faltou só o principal, né? Percent D. Percent D. E o comercial que fazer a leitura desse valor. Certo? Ó, pronto. Então ele vai fazer a leitura do valor e como é que funciona o switch, tá? Então vamos lá, ó, switch. Ó, ele dá até a opção aqui, switch, então ele vai fazer a escolha baseada na opção. Ah, e aqui, claro, faltou colocar escolha o sabor do sorvete. Deixa eu botar aqui um /n, ó, /n, morango, botar um espacinho também aqui, /n, só para quebrar, né, 2, chocolate. Então, eu dei essa opção. Antes de fazer com switch, eu podia fazer com if, tá? É uma estrutura que eu posso fazer com if, não tem problema, tá? Deixa eu dar aqui o 2/n aqui só para... E vou botar escolha. Pronto. Eu podia fazer com if, então se a opção for igual a 1, tá? Eu vou imprimir aqui, ó, printf, daí eu vou botar ali, ou fazer um cálculo, não importa o que for feito. Tanto faz, isso aí tudo é válido dentro dessa estrutura. Aí eu vou colocar aqui, ó, sabor escolhido foi morango. Tem uma exclamação aqui para... Isso aqui é tudo texto, tá? Uma exclamação, várias aqui, só para aparecer lá como essa expressão. Pronto, tá? Deixa eu botar aqui um /n para mostrar o valor. Caso, olha só, essa é uma alternativa. Caso contrário, tá? Então, else if, vou botar aqui a opção também, é a mesma coisa. Opção 2, então, caso contrário, else if, então, ó, sabor escolhido, chocolate.
curiosamente, eu poderia até encerrar aqui. Mas e se o cara digitar um número que não é um desses aí? Então eu posso pegar e botar um else, ó, e tudo que digitar aqui não é 1 nem 2, tá? Vai ser opção inválida, né? Vamos lá. Opção inválida. Ainda falando, né, opção inválida aqui, eu não boto acentos, nada aí, porque eu não estou usando nenhuma biblioteca para resolver isso. Então é mais para ficar mais fácil focar só na lógica. Essa alternativa aí, se eu fizer com if, ó, posso executar. E ele, ó, escolha um sabor de sorvete. Repara aqui que não ficou ali, ó, porque eu deixei junto ali daquele barra N, ó, tá vendo? Então eu posso melhorar essas coisas usando esses recursos aqui, ó, do barra N, separei. Ó, vou executar de novo, já criei um menuzinho, ó, para escolha, ó. Escolha um sabor de sorvete, ó, 1 para morango, 2 para chocolate. Vou escolher um, ó, sabor escolhido foi morango. Ó, viu que ele colou aqui, ó, tá vendo? Isso aí acontece porque eu não coloco aquele, eu não coloquei aquele printf aqui, ó, só para ficar mais bonitinho, né? Aqui, ó. Bota aqui barra N, barra N. Pronto. E finalizar. Agora sim, a lógica vai ficar bonitinho, ó. E agora eu vou executar ele. Ó, escolha o sabor de sorvete, vamos lá, 1, ó, morango foi escolhido. Vou executar de novo. 2, chocolate foi escolhido, ó, tá? E agora aqui, ó, qualquer outro valor, ó, opção inválida. Ó. Opção inválida, então. É. Então, esse aqui eu fiz com if. Eu podia fazer essa estrutura aqui utilizando, no caso, o switch case, que é a última opção. Então vamos lá, vamos ver o exemplo aqui do switch case. Exemplo 8. Era 8, né? Vou pegar essa estrutura, já que é a mesma que eu estou usando ali, só que eu vou usar o switch case. Ó. Então, olha só, como é que funciona. Tá? Eu vou começar a contratar de forma diferente, mas esses caras aqui, ó, eu vou imprimir, eu vou ficar com essas estruturas, até posso copiar do outro depois. Mantenho a mesma lógica, tá? A diferença é que como vai funcionar esse cara ali da opção. Ó. Então, aqui, ó, vou botar aqui, ó, o switch. Ó, switch eu vou colocar a opção. Vou abrir e fechar. Então aqui está a minha estrutura de switch. O que, que ela tem? É o switch case. Então case, ó, tá? 2 pontos, o valor exato, ó, 1. Se aqui eu tivesse colocado um código, ó, 1, 2, 3, 1, digite ali a escolha, né? 1, 5, 2, 1, e aqui eu tivesse colocado 66, 3, 2, eu teria que colocar aqui, ó, 15, 21, tá? Mas para fazer a lógica ali, exatamente a relação que o cara
o valor exato que o usuário digitar vai ser o que ele vai conferir aqui. Então, vou deixar 1 e 0, só para a gente fazer o teste lógico normal. Depois a gente pode até modificar para mostrar como é que funciona. Então, caso seja 1 aqui, vou colocar aqui o break, que é obrigatório colocar, e ó, eu vou usar o nosso código anterior, ó, só para pegar o texto, ó, que é igual. Então, se escolheu ali, ó, 1, tá? Ó, tá lá, escolhido o morango. Esse aqui é o case 1, ó. Depois, ó, vou colocar o case 2 aqui, que é para a segunda alternativa, e aqui, ó, chocolate. E depois, a gente tem o default, né, que eu havia falado, ó. Default. O default no dispensa o break, e aí o default é só colocar a referência. Aqui, ó, vou ter que pegar o mesmo texto, opção inválida, ele vai funcionar como se fosse um else. Qualquer outra coisa digitada, ele funciona com o default. Ó, pronto. Certo? Deixei aqui desse jeito e deixa eu dar uma recolhida aqui. Vou executar, vamos ver se não dá nenhum erro. Ah, tá faltando um ponto e vírgula em algum lugar, vamos ver. Onde é que ele tá reclamando? Na linha 11. Deixa eu ver. Ah, depois da expressão. Perfeito. Ah, desculpa. Aqui, ó, a sintaxe. É case, né? O valor e 2 pontos. Agora sim. Vamos lá, executar. Ah, tem 2 pontos aqui na linha 18. Tá, aqui, ó. Realmente está faltando 2 pontos aqui do default. Pronto. Eu só olhar os erros aqui que dá e executar. Ó, deu a mesma coisa, só que eu vou botar 1, ó. Foi morango. Vou executar de novo. Mesmo código, mesmo programa, ó, só que feito com suitcase. Ó. Escolha chocolate para colocar outro valor. Ó, opção inválida. Se eu dissesse aqui ó, que o código é esse aqui, ó, seria o código 67.5 e aqui eu colocasse ó, 67.5, também é válido. Ó, se eu digitar 1, vou dar a opção inválida. Agora, se eu 1675, aí deu a escolha do morango. Pra vocês verem que é exatamente pelo valor. Então essas aí foram as estruturas de decisão e de seleção apresentadas.